Então ore por ela. Vamos orar agora, irmãos. Busque se lembrar aí de um inimigo, busque se lembrar de alguém que te machucou, alguém que está tentando roubar a sua paz. Vamos abençoar essas pessoas. Não quer dizer que vamos aprovar o que elas fazem, mas vamos, da nossa parte, ficar livres de todo peso, de toda culpa e de toda acusação do inimigo, porque o diabo não vai ter poder contra nós. Ninguém pode roubar o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Guarde isso que eu estou te falando. Nada e ninguém neste mundo pode frustrar os planos do Senhor na nossa vida. Então tem muita gente aí que tem muito a perder. Ela não está nem aí se ela vai machucar os outros, se ela vai perder a reputação. Mas nós, irmãos, temos coisas de valor. Nós temos muito a perder. Então não vamos deixar que o inimigo ganhe espaço no nosso coração e na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença mais um dia, mais uma noite, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, e queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama e um Deus que nos pede para amar e perdoar, mas o Senhor ao mesmo tempo nos capacita. Então, Senhor, é isso que eu Te peço nesta noite. Capacita essa pessoa, Pai, que está me ouvindo. Essa pessoa não tem conseguido, Pai. Ela até tenta, mas ela não consegue perdoar. O seu coração está endurecido, ela sente mal toda vez que vê a outra pessoa. Oh, Jesus, ajuda esse homem a perdoar essa mulher, esse homem. Senhor, traga a restauração dos relacionamentos, nos casamentos, Jesus. Nos dê um coração disposto a perdoar, disposto a amar. Senhor, nós sabemos que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Por isso nós estamos tomando essa decisão agora, crendo, meu Pai, que o Senhor estará conosco e que todo mal vai sair do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos um coração manso e humilde, como o de Jesus, para que a gente consiga fazer a Tua vontade, Senhor. Não queremos perder a Tua bênção, a Tua presença. Queremos a cada dia, Senhor, estarmos no centro da Tua vontade. Por isso, meu Pai, nos ajude. Queremos ser felizes novamente. Queremos sorrir de novo. Queremos, meu Pai, ter um coração livre de todo peso, de toda amargura, ressentimento, mágoa, frustração. Senhor, nos ajude a olhar para o Jesus, porque Ele é o único que não nos decepciona. Ele é o único que não falha conosco. Quantas vezes, meu Pai, as pessoas nos magoam. Oh, Deus, nos ajude a lidar com pessoas reais, porque o Senhor nos manda andar com pessoas reais e não pessoas ideais. Oh, meu Pai, que a gente continue acreditando no ser humano, mesmo que muitas vezes eles não façam por merecer. Nos dê esse coração, meu Pai, que acredita até o fim. Oh, Deus, e que o Senhor abençoe todas as famílias que estão me ouvindo, todos os projetos, todos os planos, sonhos, e que ninguém, meu Pai, possa frustrar. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Assim como aconteceu com José, os irmãos, a própria família não acreditou nele, mas ele, em momento algum, ele se vingou, procurou devolver na mesma moeda. Mas a Tua palavra diz que quando ele se encontrou com seus irmãos e os seus irmãos ficaram envergonhados, ele disse: não se preocupem, Deus transformou toda maldição em bênção. E Deus me usou agora e vai me usar para abençoar vocês. Oh, meu Pai, nos dê esse coração de José, esse coração livre, esse coração que perdoa. Em nome de Jesus, nós precisamos e Te pedimos, capacita-nos. Amém. Glória a Deus. E na palavra de hoje, irmãos, eu quero que vocês leiam comigo. Está escrito em Mateus capítulo 18, o versículo 21 e o 22. Olha o que está escrito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha isso, irmãos. Olha que palavra desafiadora para todos nós. Quando Jesus respondeu a Pedro sobre o número de vezes que ele deveria perdoar, Jesus não colocou ali um limite de vezes, mas ele estava ensinando que o perdão é incondicional. Devemos perdoar sempre e de todo o coração. A pessoa que não perdoa, ela sofre muito, irmãos. Ela carrega dentro dela um peso inútil que causa rancor, mágoa, ódio e acabam prejudicando ela.
A ciência já comprovou que grande parte das doenças são por causa da falta de perdão. Porque quando você não perdoa, você está tomando aquele veneno dia após dia, você não consegue se alegrar, você sempre que lembra daquela pessoa que te causou mal, você deseja que aquela pessoa pague cada detalhe, cada milímetro do que ela fez contra você. Então você não fica feliz de ver que hoje ela está bem, parece que ela não foi atingida, parece que ela não está sofrendo nenhuma consequência do que ela fez. E você, pelo contrário, foi injustiçado, teve prejuízos, está sofrendo. Então a falta de perdão é algo terrível, porque você só fica bem quando vê a outra pessoa mal. Só que isso nem sempre acontece. Ou você não vai ver a outra pessoa mal. Então, meus irmãos, nós devemos pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. E isso é muito mais do que uma capacidade humana, é uma graça divina. É você entender que perdoar não é nada fácil, mas Deus colocou no nosso coração a capacidade de perdoar. Por isso, meu irmão, se alguém te magoou, não guarde ressentimentos no seu coração, vai orar por essa pessoa. Não fique remoendo, revivendo aquilo que aconteceu, que te causa tanto sofrimento. Tome a decisão de querer perdoar, porque deixa eu te explicar uma coisa, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E você, quando decide perdoar, os teus sentimentos em primeiro momento não vão mudar, mas com o tempo, os teus sentimentos vão acompanhar essa decisão sua. Eu já tive que perdoar várias vezes, principalmente depois que eu me converti, pessoas invejosas, maldosas, que tentaram me machucar, me prejudicar e realmente me prejudicaram, mas eu perdoei, porque perdoar significa não levar em conta. E a Bíblia diz que Deus nos perdoa o tempo todo, e a Bíblia diz que Ele não se lembrará das nossas transgressões. Mas será que Deus realmente se esquece? Não, quer dizer que Deus, Ele simplesmente não leva mais em conta. Então saiba disso também. Perdoar não é ter amnésia, não é você esquecer o que fizeram. Você nunca vai esquecer, principalmente se a ferida foi muito grande. Mas quando você se lembrar, não vai haver mais dor, mais sofrimento, porque Jesus ele já vai tirar aquele peso, aquele sentimento ruim do seu coração, quando você praticar a sua palavra. E Jesus disse então, nós devemos perdoar não somente 7 vezes, não tem um limite, mas devemos perdoar sempre. E aqui eu aprendo uma lição também. Tem muita gente que acha que pode ir perdoando e que precisa ter intimidade com a pessoa que a fere, que a machuca. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse que nós devemos perdoar sempre que preciso, mas a Bíblia não fala que você deve ter intimidade com a pessoa que está te machucando. Você deve sim orar por ela, você deve pedir sabedoria, e isso eu estou falando para todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Não estou falando para você se divorciar, mas eu estou querendo dizer que você deve pedir discernimento a Deus, e você às vezes tem que se afastar por um tempo, você tem que deixar com que a outra pessoa também enxergue que ela tem errado, sabe? E é por isso que Jesus orou por aqueles que o crucificaram, e ele pediu, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essas pessoas que nos machucam tanto, elas estão cegas espiritualmente, elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Mas meu irmão e minha irmã, entregue nas mãos de Deus. Faça como Jesus. A Bíblia diz que ele não revidava quando alguém falava mal dele, quando alguém o prejudicava, mas ele entregava tudo nas mãos daquele que é o reto e justo juiz, aquele que faz a justiça verdadeira. Então não queira se vingar, não queira pagar na mesma moeda, mas pelo contrário, dê um bom exemplo, um bom testemunho. E isso pode mudar o coração da outra pessoa, pode fazer ela ficar envergonhada. Já teve gente que me prejudicou, que falou mal de mim, e ao ver a minha atitude, a minha reação, o fato de eu não ter feito nada, essa pessoa veio chorando me pedir perdão. Mas se eu tivesse devolvido na mesma moeda, talvez as coisas seriam diferentes. Eu teria causado mais problemas, essa pessoa não se arrependeria. Então, quando você obedece a palavra de Deus, então o Senhor ele te defende, o Senhor te protege e Ele age em seu favor. Amém? Então, se você tem dificuldades em perdoar, não desanime. A maioria das pessoas também tem. Então, simplesmente se espelhe em Jesus, que perdoou tudo e todos.
Jesus está sempre te perdoando. Quando você olha para Ele, fica muito mais fácil perdoar. Então é algo que você deve praticar, treinar a cada dia para que você seja transformado e liberto. Mas se você não quer perdoar, então você está demonstrando dureza de coração para com a outra pessoa e você está se fechando para a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos eles têm se contaminado e contaminado a muitos com a raiz de amargura, com a falta de perdão, e com isso estão se afastando do Deus vivo, da sua graça. Porque é através do perdão que a gente se reconcilia com quem nos ofendeu, e isso agrada a Deus. E ao mesmo tempo a gente se reconcilia com a gente mesmo e com o Senhor. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu creio que muitos de vocês precisam liberar o perdão para serem felizes novamente e que você não leve em conta o que a pessoa fez. A pessoa não tem ideia, ela não tem noção, ela está cega espiritualmente. É lógico que ela fez muitas vezes de propósito, mas ela está cegada pelo inimigo, ela está afastada de Deus.